Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma surpresa bem agradável para vocês. E provavelmente vários dos seguidores aí conhecem o livro que eu vou mostrar e que a gente vai trazer algumas atividades gratuitas para esse livro. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar a tela. É um livro aí do Don e Audrey Wood. Então, ele é bem famoso, né? O mesmo autor de outros livros famosos. Eu vou colocar e tirar para não ter o problema de não passar o slide, como a gente tem aqui um bugzinho no programa, né? É o livro O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado. Esse é um livro clássico, a gente costuma ler aí para as crianças, principalmente nas primeiras séries do ensino fundamental e no ensino infantil também, na educação infantil. E a proposta hoje é dupla. Então, eu quis trazer uma coisa especial para esse livro. Eu acabei trazendo uma proposta dupla. Você pode aproveitar e se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre os vídeos, nunca as atividades, com seus colegas, porque mesmo a atividade sendo gratuita, gente, ela tem direitos autorais. A intenção da atividade gratuita é que as pessoas cheguem até nós, senão não faz sentido a gente fornecer a atividade. Lembrando que a gente não pode dar atividade nem que seja grátis de outra pessoa, porque a gente cai aí num crime federal da Lei 9.610/98, que é a Lei de Direitos Autorais. A gente cai aí no artigo referente à contrafação. Então, é importante você saber disso enquanto profissional da educação, para poder evitar, é uma questão até ética de caráter aí, né? Para evitar que as pessoas sejam mau caráter. A gente tem duas intenções, eu coloquei até uma imagem bem assim posicionada, que é o ratinho com uma escada, que é uma das primeiras imagens aí do livro, para que você possa ascender, ou seja, subir de degrau aí na sua carreira pedagógica. Os dois objetivos desse vídeo são: primeiro, perceber que não adianta você ter uma sequência didática por ter, mesmo que seja a que você encontrou, né? Então, é preciso ter qualidade. E por que eu estou falando isso? Daqui a pouco vocês vão descobrir. E o segundo objetivo do vídeo é falar como que você vai receber a atividade gratuita que nós preparamos para você e que eu vou mostrar nesse vídeo como que ela é. Então, eu espero que você esteja preparado, porque são informações extremamente valiosas. Primeiro, eu vou mostrar algumas atividades que foi o motivo de eu fazer esse vídeo. Vocês sabem que eu não me aguento, né? Como a gente tem aí uma desvalorização na área do magistério, e eu estou tanto na área do magistério quanto na área de elaboração de material didático, eu tenho uma tendência a evitar que na área de elaboração de material didático a gente tenha os vigaristas que a gente tem na educação. Quando eu falo vigaristas, provavelmente não é você, porque você está procurando aí um material de qualidade, mesmo porque você está me assistindo aí. E eu posso garantir que todos os nossos produtos são originais, que é uma coisa assim que já demonstra o caráter da pessoa. E uma outra coisa que eu posso garantir é que eles são feitos de modo profissional, porque nós, inclusive, capacitamos pessoas para elaborar atividade. Então, lá de vez em quando a gente está no Instagram, né, e aparece lá sugestão de tal pessoa. Apareceu essa sugestão desse livro. Eu achei interessante, porque afinal de contas, é um livro que várias pessoas leem, é um livro muito difundido aí nas escolas, mas aí eu fiquei muito decepcionada quando eu fui ver as atividades da pessoa, que inclusive ela cobra por essas atividades num tal de grupo VIP, que de VIP não tem nada, né, gente? Porque vocês vão observar comigo, eu vou fazer uma análise de como as atividades são ruins e de como que elas ficariam se elas fossem atividades boas. Aqui não é a página exatamente que a pessoa fez, mas eu reproduzi dentro dos slides as páginas, tá? O da pessoa claramente foi feito no Canva. O Canva é um programa excelente para a parte de imagem, mas péssimo para a parte de
elaboração de material didático, porque ele dá um caráter muito recreativo para a atividade. E ele vai impedir que você utilize, inclusive, algumas coisas aí de língua portuguesa, como o recuo de parágrafo, que é um dos erros mais escrotos dos vigaristas que fazem atividade, né? Então, só de você ver que não tem o recuo de parágrafo, você já sabe que foi um qualquer que fez, não foi uma pessoa profissional. Bom, a gente vai observar algumas coisas, eu até coloquei aqui em cima para vocês poderem ir acompanhando. A primeira coisa que eu noto é que a pessoa que elaborou, ela não colocou um cabeçalho. E isso vai ser extremamente importante para poder identificar qual foi o aluno que fez a atividade, em qual turma ele está e qual foi a data da atividade. Por que que eu preciso ter esse campo? Primeiro, porque eu preciso ser um modelo para o aluno. Então, se eu ofereço uma folha sem esse tipo de identificação, eu já estou mostrando para ele que eu sou um péssimo modelo acadêmico. Porque eu não estou ensinando ele a se identificar enquanto pessoa que fez atividade, e eu não estou estabelecendo uma data para aquela atividade, que vai ser importantíssima para eu comparar com datas futuras. Então, eu vou mostrar, olha, na data X, o meu aluno estava assim, porque vai ter a data lá na folha. Na data Y, ele evoluiu esse tanto, porque vai ter a data na outra folha. Então, a gente consegue fazer comparações pedagógicas com essas datas. Por isso que elas são essenciais de existirem aí nas atividades. Uma outra coisa que eu notei é que não tem o cabeçalho. Não, desculpa, o objetivo. Então, a gente vê aqui, ó, que nem esse primeiro, o objetivo seria aquele EF01, não, 01 não, desculpa, da BNCC, né? EF12 LP03, que é copiar textos breves. Porque a intenção é que o aluno leia o texto aqui, né, de acordo com a indicação 1, 2, 3, e anote. Mas vocês já viram o tamanho do título e o espaço que ele dá para escrever o título? Porque eu mantive o espaço que a pessoa colocou, tá? Só em Ilustrador eu coloquei um pouquinho menor, mas é o que necessita menos a questão aí de intervenção do quadradinho, né? Então, o espaço de escrita foi muito mal elaborado. Sem contar que ali, quando a gente olha ali o ilustrador, na verdade está escrito ilustrado por, eu acho que foi o Don Wood que ilustrou, que eu não estou enxergando muito bem daqui porque ele é amarelinho, né? O contraste não ajuda. E nem a minha falta de visão, né? Mas quando está escrito ilustrado por Don Wood, a gente corre o perigo da criança copiar a palavra ilustrado junto, porque talvez ela não saiba ler ainda. Então a gente tem esse outro agravante aí. Mais um agravante, gente, as imagens. Vejam ali na terceira página, a gente tem algumas imagens que a gente... Ali, o que acontece? Vou só contextualizar para vocês. Tem algumas outras páginas, tá? Essa sequenciada lá na moça. Umas 6 ou 7 páginas muito ruins, tão ruins quanto essas, tá? A partir da... Na terceira folha, na verdade, ela pede para a professora ler para as crianças o livro e dá ênfase às palavras grande, urso, ratinho, morango. Eu não lembro se vermelho também estava, porque ela quer focar a letra R. Então, olha, ó, pinte o círculo das imagens que começam com o mesmo som do R na palavra morango, tá? Que seria o R brando, né? O que vai acontecer? Olhem lá nas imagens, a última imagem. A gente não sabe se a criança vai nomear aquilo como um relógio ou como um despertador. Porque, ó, o relógio, ele vai ter o R forte, porque o R no começo. E o despertador vai ter um R brando, igual em morango. Então, a gente já tem esse problema do elaborador, porque ele não pensou que as pessoas pudessem confundir isso. Então, nem eu sei se a pessoa que fez a atividade, que é uma professora aí qualquer, não que você seja uma professora qualquer, mas eu estou me referindo a uma professora qualquer, porque a gente sabe que na faculdade de pedagogia não tem na grade uma matéria, né? Na verdade, uma matéria é insuficiente, mas que seja uma matéria, um período, no qual a gente tem aulas de elaboração de material didático, ou design instrucional neuropsicopedagógico, que é o nome oficial desse tipo de atividade profissional. Então, como a gente não tem, é uma professora qualquer, porque não é um profissional da área de elaboração.
Então, a gente não sabe se essa professora qualquer, né, que está vendendo atividades sem a qualidade necessária, ela pensou no despertador ou no relógio. Então, a gente não sabe nem o que o elaborador pensou. Então, isso não transparece na atividade. Já diz ali que é uma atividade péssima. Mesmo porque a nomeação de figuras é um dos itens que a gente precisa aprender antes da alfabetização, né? Então, eu nem sei se essa pessoa sabe isso, porque ela tem uma fixação aí pela Magda Soares, que é uma ótima teórica, mas a gente não deve ficar só nela, mesmo porque a Magda Soares, ela trouxe muitas coisas interessantes aí para a pedagogia, mas a fila já andou, né, gente? Nós já estamos um pouquinho à frente aí com a neuroeducação, e já dá para a gente pensar em coisas novas aí que já precisam ser reformuladas a partir do que ela nos trouxe, como acontece com todos, né? A gente tem lá o Vygotsky, que já tem avanço em cima, o Piaget já tem Vygotsky, avanço em cima, a Magda Soares, naturalmente, vai ter também avanços em cima, porque faz um tempinho aí que ela não publicava, né? Ela já faleceu, mas enfim. A carga cognitiva. Carga cognitiva é um termo que a gente usa em elaboração de material didático e diz respeito ao quanto de tempo a criança vai gastar investir, né? Nesse caso aqui é gastar, mas ela teria que investir tempo na atividade. Isso vai dizer respeito à elaboração de material didático, porque essa carga cognitiva é o quanto essa criança vai pensar. Na primeira página, ela vai ter pouquíssima atividade mental, então tem uma carga cognitiva muito pobre, né? Na verdade, ela vai olhar e copiar, você só vai ver se ela copia certo as letras. Então, isso não me diz muito sobre processos mentais, portanto, é uma carga cognitiva muito baixa. No segundo, a criança vai organizar o título da história segmentando, que é uma coisa aí da redundância, que eu nem coloquei aí, mas é redundante porque ela já fez isso na atividade 1. Então, para que ela vai fazer de novo, colocando os espaços de segmentação, sem contar que essa atividade segunda aí, ela é um objetivo de segundo ano, e essa primeira, ela é objetivo de primeiro e segundo ano, mas elas não são compatíveis em carga cognitiva. Pode ser que essa primeira tenha uma carga cognitiva muito baixa, se for uma criança, por exemplo, de primeiro ano ou infantil. E segundo ano, então, nem se fala. Mas a segunda seja extremamente alta a carga cognitiva, mas não seja um exercício funcional, porque não é o momento da criança fazer isso ainda no primeiro ano, mesmo porque já tinha feito na folha 1, né? Então, a carga cognitiva aí não tá legal. E a atividade 3, na verdade, todas, tá? As 7 atividades que a moça fez, elas têm uma carga cognitiva péssima, porque é aquela folha que a criança pega, não leva 10 minutos para fazer, não tem atividade mental que atinja a memória, e isso acaba prejudicando a educação no geral. E o pior, tem gente que compra essas atividades, pessoal. Pasmem, pasmem, porque é uma atividade muito ruim. E eu já vou falar por que isso acontece. Não é culpa da pessoa, na verdade, porque elas são atividades muito visuais. É a culpa dessa falta de capacitação na área de elaboração, que é uma lacuna que fica na pedagogia, né? Então a gente não sabe também determinar, diferenciar aí uma atividade boa de uma ruim, se uma pessoa, como eu estou fazendo agora, não aponta os problemas, né? O aproveitamento vai ser de acordo com a carga cognitiva, então é um aproveitamento muito baixo de aprendizagem. E em língua portuguesa, a gente tem umas partes péssimas também. Eu procurei fazer igualzinho a pessoa fez. Nessa página do meio, por exemplo, ó, vejam que não tem recuo de parágrafo, então teria que ter um recuo aí. Isso falando a especialista em letras, porque eu tenho graduação em letras, né? Então eu falo com todas as letras, que é um crime quando o professor de primeiro a quinto ano não faz esse recuo de parágrafo. Não me interessa se você está alfabetizando ou não. O modelo vem desde o berço mesmo, sabe? O berço do fundamental é o primeiro ano. Então, para mim, é uma pessoa já desqualificada na língua portuguesa, se ela dá esse tipo de atividade, né? Porque ela não sabe discernir o que é certo do errado.
Então, eu tenho que dar esse recuo de parágrafo no organizo o título da história. E daí ela evitou fazer a separação de sílabas, que é outro crime de letras, e colocou colocando embaixo, mesmo porque no Canva é difícil fazer isso. E como eu falei no início, foi feito no Canva, e como que eu sei? Porque as imagens são características do Canva, né? Então a gente consegue identificar qual foi o programa utilizado, mesmo porque, como eu sou especialista na área, eu conheço em torno aí de 18 programas de elaboração de material didático, sendo que só 2 deles são aceitáveis para o mercado profissional. O restante é aqueles que a pessoa faz atividade lá, mas não fica a mesma coisa, porque não tem as ferramentas necessárias, né, para o layout que a gente precisa. Então, a gente tem todos esses probleminhas aí, tá? Fora a questão do som do R, porque eu não coloquei aqui, mas tem uma página lá naquela sequenciada original dela, que ela vai pedir 2 vezes o R brando de modo diferente, e um deles nem existe na língua portuguesa. Então, a pessoa nem entende de português para poder pedir esse tipo de coisa, né? Agora eu vou mostrar as atividades modificadas, tá? Como que poderia ser essa atividade? Eu não vou colocar a última, tá? Essa daqui do R, porque teria que ser uma sequência um pouco maior. Vamos lá analisar. Aqui é uma atividade de 3 páginas, tá? Porque eu preciso que a criança tenha atividade mental durante a atividade, porque sem atividade mental, que é uma carga cognitiva adequada, eu não consigo que essa criança guarde na memória algumas coisinhas que são necessárias. Então, eu começo com o cabeçalho, ali como vocês podem ver. Eu coloco um objetivo com itens alfanuméricos da BNCC para demonstrar meu profissionalismo. Eu utilizo imagens contidas, né? Então, a imagem realmente está dentro de uma carga cognitiva adequada. Eu não quero que ela chame mais atenção do que o texto, porque eu vou estar formando mais pessoas analfabetas. Porque analfabeto funcional, né? Porque a pessoa vai começar a buscar só a imagem. Então, eu preciso que ela também preste atenção nas miudezas. Vejam que é bem equilibrado. A capa do livro está menor do que na anterior, né? Vamos colocar lá para vocês verem. Não muito menor, mas está. Eu posiciono, peraí, a atividade ao lado da capa, porque isso se chama contiguidade espaço-temporal. Eu coloco no mesmo espaço de visão, a linha de visão, o livro que vai ser analisado e mais a atividade que está ao lado correspondendo a ele. E eu não coloco aquelas indicações 1, 2, 3, porque a minha intenção é que o professor esteja com esse livro em sala de aula, que as crianças possam concretamente manusear a capa e que ele possa mostrar na capa, ao vivo, onde estão as informações e a criança localize na página dela, porque eu preciso que ela faça essa transposição de informação. Se eu coloco 1, 2, 3 ali, eu estou pulando uma etapa de aprendizagem da criança, né? Então, isso é muito importante. E na parte de imagem, eu também amenizo a carga cognitiva, mas peço depois uma mais alta, quando eu coloco ali uma atividade com ícones. Então, ali na atividade 2, a criança vai... Tá vendo aquela terceira página? A gente vai usar a terceira página e a primeira. Então, eu consigo fazer essa pulada de uma página para outra, o que vai fazer com que a criança consiga pensar com mais propriedade e ter maiores resultados durante a atividade. Então, ali, eu vou pedir para ela contornar. Lá no título, que ela escreveu, não o título da capa, tá? Eu quero que ela encontre no que ela escreveu, porque assim eu estou garantindo que ela preste atenção na segmentação entre palavras, que era aquela segunda péssima atividade do slide anterior. Vou mostrar. Essa do meio aí, né? Que tá organize o título da história. Então, em vez de colocar assim, eu peço que a criança olhe a própria escrita dela. Eu faço o contrário. Em vez de eu dar, em lugar de eu dar tudo junto e pedir para ela separar, ela mesma vai ver se ela fez certo. Né? Olha que bacana. Ela vai contornar, né, as palavras, que é ratinho, morango e urso. Daí ela vai contornar lá no anexo
As letras estão pontilhadas, então eu tive o cuidado de colocar letras pontilhadas para a criança poder contornar cada uma delas e fixar o contorno da letra. Então a gente precisa dessa coisa sensorial que o digital não tem, porque no digital, gente, as letras são todas quadradinhos. Tem o desenho dentro, mas a criança não tem essa questão da movimentação da mão. Então é super importante que a gente estimule isso com os pontilhados também, quando possível. Ela vai preencher os pontilhados ali, contornar, depois ela vai recortar as letrinhas e vai colar formando o nome da palavra que ela já, olha o movimento cerebral, que ela já escreveu no título e que ela já verificou se ela segmentou corretamente. Vai sobrar essa bordinha em volta. O que vai acontecer? No exercício 3, nas palavras que ela montou, né, no exercício anterior, ela vai contornar a letra pedida, que eu vou usar o repertório de alfabetização aqui, o item posição. Então, às vezes a criança não avança de hipótese porque ela nem sabe o que é primeiro, último, terceiro, segundo, e isso é essencial na leitura e na escrita. Então, eu vou pedir para ela contornar a letra R, mas eu não vou contar isso para ela. Eu vou falar ali ó, no ratinho. Contorne a primeira letra de azul. Ela vai lá no ratinho, contorna de azul a letra R. Contorne a terceira letra de morango de amarelo. Vai lá no morango. E essa troca de cores, ela é também... eu estou querendo que a criança, estou incentivando ela a trocar para ela dar um espaçamento. Eu estou desacelerando o pensamento para que ela possa repensar a próxima palavra, né? E no urso, a segunda letra coloquei de amarelo também, mas eu acho que eu vou mudar até entregar a atividade para vocês. Qual é a letra que aparece em todas as palavras que você contornou? Daí a criança vai e coloca a letra R. E no exercício 4, eu tiro uma parte do livro, né, que é o grande urso, pode farejar, o morango maduro. As crianças vão identificar somente as letras R da palavra, fazer uma ilustração dele farejando o morango, que não tem no livro essa ilustração, né? Então eu tive cuidado de pegar uma coisa que elas não tivessem ainda referência, para elas poderem usar a criatividade e imaginação. E elas vão copiar a palavra, as palavras com R, né? Então, embora ela tenha pintado só o R, ela tem que copiar a palavra toda. Então, tudo isso faz um movimento mental muito legal, ali naqueles quadrinhos. Então, eu espero que vocês tenham notado a diferença entre. E agora a gente vai voltar naqueles dois objetivos que eu coloquei lá no começo. Primeiro objetivo, gente, perceber que não adianta ter uma sequência qualquer. Então, as pessoas que que compraram aquela atividade da moça, caíram num golpe. Infelizmente, é isso. E pior do que ela cair num golpe, porque se você cair num golpe e prejudica você mesmo, é ruim, mas pelo menos você não está colocando outras pessoas dentro da coisa que você caiu, né? Nesse caso, imagina quantos alunos vão ser mal formados com aquela atividade, né? Então, é preciso ter qualidade. Então, ter formação, ainda que mínima, na elaboração didática vai te ajudar a não cair em armadilhas. A minha empresa, que eu sou empresária, né, gente? A minha empresa, ela lida com produtos para professores e escolas e municípios. Então, nesse caso, o que acontece? A gente tem todos os anos, é um curso anual, tá? Não acontece assim sempre, e ele tem aulas ao vivo e gravadas. A gente tem o curso de elaboração de material didático. Então, se você está interessado em não cair em golpes, não ser enganado por vigaristas e conseguir determinar se a pessoa realmente tem qualidade, uma indicação é fazer esse curso, que eu vou deixar o link embaixo do vídeo. Link não, desculpa. O contato da Sirley embaixo do vídeo, que ela é quem monta as turmas, e a gente já está com a lista de espera para 2024. Então, é importante que você já entre em contato para você não perder tempo e garantir a sua vaga na turma de 2024, né? Então, se você tiver esse interesse aí, não apenas para fazer atividade, mas também para saber selecionar boas atividades, é imprescindível. 2, a atividade gratuita. Gente, vocês vão receber esta atividade gratuita. Eu acho, inclusive, que eu vou acrescentar ainda umas 2 ou 3 páginas nela, ainda estou pensando nisso.
Mas você só vai saber como você vai receber essa atividade gratuita no dia 9/8/2023. Deixa eu pensar se é dia 9 mesmo, que às vezes eu errei. Não, dia 9, quarta-feira. Deixa eu até olhar aqui. Eu tô meio perdida em data, né? Mas eu coloquei ali, mas eu acho que tá certinho. Quarta-feira, tá certinho. No dia 9/8/2023, quarta-feira, a gente vai fazer uma live. E no início da live, eu vou falar para vocês como que vocês vão solicitar essa atividade gratuita. A live vai ser aqui no canal YouTube às 19h30. Então, marca na sua agenda e vem para a live que você vai amar. Ah, Janaína, mas do que é a live? Tudo bem que vai estar no começo, se você não quiser assistir inteira a live, não precisa, né? Você já vai ter a informação ali no começo. Mas, o que acontece? A live vai ser muito relevante porque eu vou também ensinar você a identificar qual é o método daquela atividade. A gente vai fazer uma batalha de atividades ali com duas ferramentas de alfabetização que são muito famosas, ou foram, né? Para vocês entenderem o que tem por trás delas e qual metodologia que é aplicada. E até onde isso é viável atualmente e até onde não é. Que é uma batalha entre a cartilha Caminho Suave e o material do Onde Está o Patinho. Então, se você não conhece Onde Está o Patinho, porque às vezes as pessoas, eu menciono Onde Está o Patinho, né? E a pessoa fala, mas como que é isso? E eu nunca fiz um vídeo sobre ele. Chegou a sua chance de conhecer esse material, né? Então, eu vou explicar como ele é formado, o que ele tem de diferente com a Caminho Suave. Então, eu vou comparar e contrastar. E vou ainda ensinar você a identificar qual é o método por trás do material, que é mais importante ainda. Então, espero ver vocês lá na live do YouTube às 19h30, no dia, já esqueci, gente, 9/8/2023. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Já se inscreva no canal, porque você também recebe uma notificação, se você tiver ativado o sininho, sobre a live na quarta-feira. Então, isso é essencial aí para você poder me acompanhar. Bom trabalho para você, espero que você não caia mais em golpes de vigaristas e até nosso próximo vídeo ou encontro.